Acreditas num mundo sem polícia? Esta é uma das perguntas que mais vezes fiz nos últimos meses. Fui lá a ativistas negros da Cova da Moura e da Zona J, a históricos dirigentes antirracistas, a investigadores e investigadoras, a um ex-ministro da Administração Interna, a agentes da PSP e da GNR, a vítimas de violência policial, a sindicalistas ou membros do Movimento Zero. As respostas foram as mais variadas, de quem pensa que a polícia é irreformável e tem de ser abolida, até quem acredita que ela é imprescindível. Mas se há algo difícil de fazer, e a experiência própria diz-me o mesmo, é realmente imaginar um mundo sem polícia. Descrevê-lo, acreditar na sua possibilidade prática. Talvez por ser impossível, ou talvez porque fomos ensinados que as polícias sempre existiram. Mas será que é mesmo assim? Hoje publicamos mais uma entrevista, parte da investigação que o Fumaça está a fazer, em parceria com a revista digital de jornalismo narrativo Divergente, sobre violência policial, racismo judicial e o que significa ser polícia em Portugal. Falámos com a historiadora Maria João Vaz, professora do Departamento de História no ISCTE, investigadora do CIES, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, e autora, entre outras coisas, do livro O Crime em Lisboa, 1850-1910. Importa, aliás, dizer que durante a entrevista, sempre que eu falo nas décadas de 70, 80, 90, na verdade estou a falar do século XIX, portanto, 1870, 1880, 1890. Subscrevam a nossa newsletter em fumaca.pt/subscrever para receberem mais novidades sobre esta investigação durante os próximos meses e considerem juntar-se à comunidade de Fumaça, contribuindo mensalmente para que criemos o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado pelas pessoas. Agora sim, fiquem com a historiadora Maria João Vaz. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Existe polícia desde sempre? Polícia enquanto um corpo profissionalizado, não. A polícia é um mecanismo formal de controle social. E controle social sempre houve. Okay? Agora, as sociedades vão implementando, o Estado moderno, foram implementando os mecanismos de controle social mais adaptados às circunstâncias, ao momento histórico em que viviam. Portanto, polícia, enquanto um corpo profissionalizado, não, é uma criação do século XIX. Agora, enquanto instrumento formal de controle social, existiam outros, existia um policiamento não profissional, feito em part-time, etc. Portanto, vigilância sempre houve, controle social sempre houve, os mecanismos é que foram diferentes. E no século XIX, com o crescimento da população, a urbanização, essas coisas todas, os mecanismos de controle social que existiam anteriormente, por exemplo, a vigilância da comunidade, que ainda é muito fácil e operativa nas aldeias, ou assim atualmente, deixaram de ter eficácia nas cidades. Mas eram feitas por pessoas que não eram pagas e eram voluntárias? Ou... Antes a vigilância. Antes a vigilância, mas a vigilância da comunidade são os vizinhos, são as pessoas a vigiarem-se umas às outras. É como no seu prédio, quando entra o seu vizinho, vê se está a fazer barulho, vai lá bater à porta, olha de lado quando se porta. Nós somos alvo da censura e da vigilância da comunidade. Além disso, havia dentro dessa comunidade algumas pessoas que exerciam estas formas de policiamento voluntárias. Por vezes eram remuneradas, mas não era muitas vezes tanta remuneração que atraía as pessoas, mas mais o reconhecimento social que o exercício desta função acarretava, não era? E tinha um nome a função? Eram os regedores ou os capos de polícia. E chamava-se a mesma polícia, ainda assim. Os capos de polícia eram uma espécie de ajudantes dos regedores. Os regedores que existiram até há muito pouco tempo. Então nas cidades não. Mas já ainda na segunda metade do século XX ainda havia regedores em muitas freguesias rurais de Portugal. Eu acho que quase todas. Foi um cargo que depois deixou de existir. E o regedor tinha uma arma. E era ele... Não era suposto que... Já havia um corpo de polícia rural, não é? Um corpo que era a GNR.
Desde 1911 que existe. Mas aí já avançámos bastante, não é? Já avançámos bastante, mas é só para dizer que essas autoridades policiais tradicionais se mantiveram, portanto vinham de trás, e se mantiveram até quase ao final do século XX. Mas eu lembro-me de falar com um presidente de um sindicato que entrevistei aqui, e que ele me dizia que o início das polícias tinham sido os quadrilheiros. Isso não é verdade? Isso é uma forma que eles exerciam funções de polícia, mas não tem nada a ver com a polícia atual. Eram pessoas que se voluntariavam para isso. Não tem... E além disso, a forma de agir era completamente diferente daquilo que foi pensada para as polícias modernas. As polícias modernas são pensadas com pessoas que andam na rua, com uniforme, e que é suposto a presença delas dissuadirem a prática do crime. Portanto, só depois é que é-se pensado que eles devam reprimir, não é? A função principal é dissuadir a prática do crime. Pensando que andar ali uma pessoa uniformizada, pensa-se duas vezes. Até tem alguma lógica. Quer dizer, quando vai no carro e aparece no carro da polícia, o que é que faz? Reduz logo a velocidade. Tira os headphones. Exato, porta-se logo bem, não é? Portanto... Sim, o sentido da criação das polícias, que depois tem aqui na base a ideia de um Estado que se está a construir, também no século XIX, não há Estado antes, o Estado moderno e que quer controlar as populações e o território, e por isso tem que arranjar agentes que permitam esse controle, não é verdade? Nomeadamente porque precisa de cobrar impostos, precisa que as pessoas obedeçam à lei, essas coisas todas. Pronto. Esta difusão do Estado no controle do território e das populações implicou uma série de funcionários, entre os quais também os polícias. Portanto, entre o crescimento, entre uma sociedade em que os mecanismos tradicionais de controle social já não funcionavam. Aqueles informais, tipo a religião, essas coisas, já não funcionam. É preciso outros mecanismos de controle social. E um Estado que se quer passar a controlar de forma crescente o território e a população, criam-se novos agentes, entre os quais aparece a polícia, mas também aparecem os cobradores de impostos. Coisas assim, não é? Também. Lê-se na Carta de Lei de 2 de julho de 1867, Dom Luís, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc., fazemos saber a todos os nossos súbditos que as Cortes Gerais decretam e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. É o Governo autorizado a criar em cada uma das cidades de Lisboa e do Porto um corpo de polícia imediatamente subordinado ao Governo do Distrito, que será denominado Corpo de Polícia Civil. Explica o significado desta Carta de Lei e qual é que é o contexto em que ela surge. Então, assim, desde a implantação do liberalismo, portanto, 1820 tem aquele triênio vintista, depois volta ao absolutismo, mas a partir de 1834 temos liberalismo e a tentativa de criação desse Estado moderno, não é verdade? O Estado liberal passa a ter mais tarefas e quer para si uma forma diferente de organização do território e de controle do território e das populações. Mas desde o período vintista que se fala da necessidade de se criar uma polícia moderna. Portanto, desde 1820, ali naquele triênio nas cortes, as cortes era o parlamento da época. Não é? Não, eles chamam cortes, mas não são cortes à antiga, já são cortes com deputados. Fala-se dessa necessidade, não se consegue, é impossível. Evidentemente que havia corpos de polícia diferentes. Havia o corpo da Guarda Real da Polícia, não é? Cá em Lisboa. Desde 1801, não é? A Guarda Exato, Real da e que tinha havido antes depois, também. Entretanto, a Guarda Municipal de Lisboa e a Guarda Municipal do Porto, não é? Exato, mas que são um bocadinho diferentes. Esses são diferentes. A de Lisboa, a Guarda Municipal é de 34, e a de Porto é de 35, e ainda há as Guardas Nacionais, mas as Guardas Nacionais são uma espécie de milícias do liberalismo. Não são, chamam-se Guardas Nacionais, mas é o povo, a nação é armas. É outra lógica, não tem nada a ver com a lógica da polícia. Mas isso para si não era polícia? Essa guarda municipal, até a intendência geral, isso não era polícia?
A intendência, os guardas da intendência tinham uma lógica de ação de antigo regime, não tem a ver com a polícia moderna. O que eles faziam é andar aí à escuta pela cidade, disfarçados, não é? Porque eram aqueles que andavam a ver se ouviam dizer mal do rei e tal. Não andavam fardados. Não andavam fardados, portanto eram os... Agora eram não os PIDs da altura. Eles não se chamam... Ou os bufos da altura. Eles têm há um nome que dá, agora não me estou a lembrar do nome, mas... Pronto, eles têm um nome, aqueles que andavam a espiar e tal, para ver. E repare, tinham muito a função de manter a ordem social, mas também muita ordem política. Portanto, eles sobretudo andavam a ver se havia disenções e tal, relativamente à monarquia. Portanto, é uma lógica, é uma polícia que funciona de acordo com uma lógica completamente diferente. As guardas municipais também vão ser uma primeira tentativa de implementação de uma polícia mais moderna. Mas não funcionou. Não funcionou porque o país vivia em grande... ali a segunda metade do século XIX em Portugal é altamente violenta. Portanto, o país sai de uma guerra civil em 1834. Como se sabe, a seguir a uma guerra civil as coisas não são fáceis, não é verdade? Porque é preciso reconciliar um povo que andou a lutar uma parte contra a outra. Aquilo foi difícil. E se viras até 1851, em que as coisas acalmam um bocado, há golpes contra golpes, alterações no poder extremamente violentas, há a Revolução de Setembro, pronto, é um período altamente violento. O que eles tentaram, em 1834, era fazer uma polícia que fosse... assim, está a ver que há modelos de polícia pela Europa, certo? E os portugueses, que tinham estado em grande parte exilados em França e em Inglaterra, foram lá buscar aqueles modelos. E o modelo mais liberal e mais bem visto é o da Metropolitan Police de Londres. Portanto, esse é que era um modelo da polícia liberal. Um homem com ar assim pacato, mas uniformizado, desarmado, que andava ali pelas ruas e a população toda ficava calma, passava a portar-se bem porque andava ali o polícia. Pronto, em grande parte é esse o modelo que é trazido para Portugal. Podia-se ter ido buscar um modelo prussiano, que é um modelo assim de polícia mais musculado, que é depois aqueles que eles vão buscar, também vão implementar em Nova Iorque. Mas está a ver, em Nova Iorque o polícia nunca é este polícia tipo polícia metropolitana de Londres. É um polícia armado. Porquê? Porque Nova Iorque também era uma cidade altamente violenta, com um nível de violência interno muito forte. Bom, era a mesma coisa que sucedia em Portugal naquela segunda metade do século XIX. E eles tentaram fazer uma guarda municipal. Portanto, a ideia era sempre que o perigo e o primeiro local onde se devia impor a ordem e o poder do Estado eram as cidades. Se reparar, as coisas são sempre criadas para Lisboa e Porto. Porque é aí que importa. É aí que importa. Quem domina Lisboa e Porto, em princípio, domina o resto do país, não é? Portanto, foi para aí que foram criados esses corpos de polícia municipal. Contudo, pensados inicialmente também, desarmados, etc. Mas logo se começou a ver que era impossível, ou seja, eles não podiam sair à rua desarmados numa sociedade que era altamente violenta, em que o pessoal todo andava armado. Portanto, a população... Aí, a polícia municipal começou cada vez mais a armar-se e transformou-se numa polícia militarizada. Aliás, os chefes eram militares, portanto, e que depois veio dar a partir de 1911 a GNR, não é verdade? Portanto, é uma polícia militarizada, diferente daquela que depois se vai criar. Portanto, a ideia era sempre criar em Portugal uma polícia à semelhança daquela que tinha sido criada em Londres, criada em Portugal, criar em Lisboa, Porto e depois nas capitais de distrito, que é isso que manda essa carta de lei. E isso seria então a Polícia Civil? Isso seria uma polícia civil. E essa polícia civil, portanto, a primeira tentativa foi aquela que não deu. Em 1834, rapidamente foi preciso armar a polícia, porque o primeiro diploma se vir
o diploma de criação da Polícia Municipal de Lisboa não é muito diferente desta lei, não é desta lei, é do regulamento da criação da Polícia Civil de Lisboa, porque dizem que eles só podem dar com uma faquinha, não sei, mas depois rapidamente, quer dizer, não dava, o ambiente não era propício a isso. Por isso rapidamente eles se militarizaram. E durante o resto da primeira metade do século XIX quer dizer, não era possível, numa sociedade com aquele clima tão violento, havia guerrilhas ativas pelo país, assim, guerrilhas, o Remexido, o Quingostas, o João Brandão, portanto era um nível de violência muito, muito grande, e em termos políticos também era uma enorme violência. A partir de 1850, portanto, 51, já falei da regeneração, não é? As coisas acalmam, o nível de violência política e social diminui e tal. Há aquele projeto desenvolvimentista para o país, vamos construir estradas, unificar o mercado interno, essas coisas todas, pronto, do Fontes Pereira de Mel, Fontijo, mas de facto também existe uma diminuição do nível de violência política e social. E aí começa-se a pensar, ainda por cima é preciso adequar o país às zonas modernas da Europa, não é verdade? O país tem que... Portugal, ok, é periférico, era periférico, é uma fatalidade geográfica, mas as pessoas circulavam, quer dizer, aqui chegava-se o que se passava lá fora chegava o que se passava cá em Portugal, por isso era também preciso mostrar que o país tinha capacidade de se modernizar. Então começa esta ideia de que é preciso criar uma polícia civil, mas tem resistências internas. Portanto, mesmo a polícia militarizada, que era a Guarda Municipal, oferece algumas resistências. Pronto, mas num momento de grande... É que repare, essa carta de 2 de julho vem logo a seguir... De 67, 1867. Vem a seguir à de 1 de julho de 67, que é aquela que faz a abolição da pena de morte e introduz... É que faz também uma reforma penal muito forte em Portugal, introduz a penitenciária. É um momento, proporcionou-se, um momento em que se consegue estas grandes, marcantes alterações, mas repare que são legislativas. Depois a coisa de... Os corpos de guarda de polícia civil pelo resto do país demoraram imenso tempo a serem implementados. Então, pronto, mas ficou legislado, como também demorou muito tempo construir-se a penitenciária, demorou quase 20 anos. Pronto, mas ficou ali legislado a vontade de que o país acompanhasse em termos de mecanismos de controle social, tem o direito, tem a justiça penal e a polícia, aquilo que modernamente se passava no resto da Europa. Já agora, há sempre muitas... Em Portugal, o debate não é assim muito grande na Assembleia, no Parlamento. Mas, por exemplo, em Inglaterra, quando eles quiseram pôr a polícia, introduzir a polícia, que foi em 1819, aquilo houve ali... Mas o debate é mesmo de que não se podia, porque ia contra as liberdades individuais, etc. Não é? E demorou imenso tempo, e só em 1829 é que conseguiram concretizar o Corpo de Polícia. Quando este Corpo de Polícia também tem imensas ideias, estamos num regime liberal, de que eles não podem atentar contra as liberdades individuais, etc. Portanto, imensas limitações à ação policial. E que Lisboa é que existia em 1867, na altura em que foi criada a Polícia Civil? Então, era uma Lisboa que tinha muito menos de 500 mil de habitantes, evidentemente, agora não sei dizer exatamente se eram 350 nessa altura, se calhar ainda eram menos. Acho que tenho aí a população. Era uma Lisboa, sobretudo, artesanal, em que grande parte da população se dedicava à indústria artesanal e ao comércio, evidentemente, cuja população era sobretudo pessoas que vinham de fora de Lisboa, e isso é importante porque também os polícias, aquela ideia de que vêm de fora vigiar os citadinos, mas quem vem são pessoas, são rurais,
que vem a vigiar os cidadãos. Porque os agentes desta Polícia Civil eram pessoas que vinham de fora? Eram quase todas as pessoas que vinham de fora. Eu fiz esse estudo, aqueles primeiros 1000, e vinham muito de um sítio que era ali da zona de Viseu. Havia aquelas redes de ter ajuda, não é verdade, em que vinha um, depois mandava o outro e outro. Mas a grande parte da população de Lisboa também morava cá, mas tinha migrado para cá. Também é interessante, porque havia uma comunidade migrante estrangeira interessante, que eram os galegos. Ainda era uma parte interessante da população da cidade de Lisboa. Normalmente trabalhavam em pequenas atividades precárias. Muito. A precariedade também era diferente daquilo que nós entendemos atualmente. Quer dizer, eu não sei o que é que não era precário naquela altura, mais ou menos tudo era precário, não é? Nós agora temos uma exigência de segurança que não tem nada a ver com aquela época. Ter uma população em que havia alguma, ao contrário do resto do país, havia alguma diferença em termos de masculinidade, havia mais homens do que mulheres. Porque migravam mais homens, mas no resto do país há sempre mais mulheres do que homens, não é? Era uma população muito jovem, com dificuldades de habitação, sempre. E ainda que Lisboa fosse mais pequena, bastante estratificada, não é? E muito, bastante sim, claro, delimitada claro. Socialmente. Mas repare uma coisa, não havia transportes públicos em comum, certo? Logo as pessoas não podiam, este fenómeno que agora os grupos de trabalhadores moram todos muito longe dos locais de trabalho e demoram imenso tempo a deslocar-se, daquela altura não podia ser, as pessoas tinham que morar mais ou menos perto do local de trabalho, porque não havia estes transportes públicos em comum, pronto, e por isso, mesmo assim, as populações, claro que havia diferenciação dos espaços e daqueles que eram para a habitação de uns e de outros, mas as pessoas tinham que morar mais ou menos, ou tinham que dormir mais ou menos próximo do local de trabalho, senão não tinham maneira de se deslocar. Aliás, só as classes mais abastadas é que tinham essa capacidade, tinham transportes próprios e se conseguiam deslocar, não é? A Maria João escreve no artigo Prevenir o crime, o Corpo da Polícia Civil de Lisboa. Alguns autores veem na criação dos corpos policiais a resposta ao problema colocado pelo aumento da criminalidade, um mecanismo para a luta contra a insegurança e a desordem e que tiveram um importante papel na emergência de uma sociedade consensual. Outros negam que a polícia tenha sido criada como uma resposta a um aumento do crime, tratando-se antes de um instrumento de poder e dos que dele se apoderam, no século XIX, concretamente as elites liberais urbanas, para manterem a sua posição dominante, controlarem a ordem social e disciplinarem a nova classe trabalhadora industrial. Em qual destas ideias é que a Maria João vai? Eu acho que não fui mesmo por nenhuma delas, porque são posições muito extremadas, é um bocado de caricatura aí, está a ver? Portanto, é aquela left-wing... É um bocado de caricatura, não? De facto, eu não acho que nenhuma delas esteja totalmente correta. Como eu lhe disse há pouco, evidentemente que a criação das polícias corresponde a uma vontade do Estado de exercer o seu poder sobre o território e as populações. Evidentemente que o Estado é dominado pelas elites, portanto é a vontade dessas elites de dominar e de controlar o resto da população, sem dúvida. Que isso tenha sido justificado, que a criação da polícia não acho que tenha a ver diretamente com o aumento da criminalidade, que é uma coisa que a existência, o aumento ou não da criminalidade muitas vezes tem a ver com sentimentos de insegurança da população, que faz mais queixas, capacidade mesmo de controlar e de tomar nota mais da existência dos crimes, muitas vezes não mais polícias quer dizer mais crime. Mais polícias quer dizer aumento da possibilidade de detecção dos crimes, claro. Por exemplo, não sei se tomou nota disso, mas quando há aqueles pânicos de crimes, por exemplo, em Londres, está estudado com o Jack o Estripador e assim, logo a seguir aumenta tudo, porque as pessoas ficam muito mais inseguras e estão muito mais atentas e não deixam passar nada, qualquer coisa vão apresentar queixa. Isto faz um aumento. Não podemos só olhar para as estatísticas, porque isso ou melhor, temos que entender as estatísticas de uma forma muito crítica, porque isto faz aumentar o crime e é um aumento completamente artificial, sim. Portanto, eu não acho que tenha sido um aumento
claramente do crime que levou à criação das polícias, como muitos justificam, assim, naquela posição mais dura. Que é a posição da polícia? Não, Que é a posição da PSP, das estruturas e da maneira como essas estruturas contam a sua própria história? não, há polícias que não têm essa visão obtusa das coisas. Eu tenho falado com alguns e não... Evidentemente que há polícias obtusas, mas não é uma característica. Eu não diria... aliás, a polícia mudou muito nos últimos tempos. Se calhar, talvez os agentes precisem de outra formação. Aqueles que Eu não dizia dos agentes, mais da estrutura em si. A estrutura, quer dizer, evidentemente que a estrutura atualmente tem sempre a vontade de preservar a memória da instituição, e é mais ou menos como todas as instituições tentam preservar a sua memória. Quer dizer, quando eu há uns tempos estive lá com os estudantes no Benfica e aquilo é fantástico, o museu que eles têm. No Benfica, no clube de futebol. Aquilo é fantástico, é uma coisa. O museu é muito interessante, eles têm um centro de documentação. Mas tudo o que tem a ver com derrotas do Benfica, assim, não estão lá, está a perceber? Isso foi descartado. Aquilo é para preservar a memória do clube, mostrar os grandes feitos. É produção de memória e não de conhecimento. Exato, pronto. E muitas vezes estas polícias que também se dedicam, alguns não é todos, mas os que se dedicam a fazer a memória institucional da instituição, evidentemente é uma memória institucional, privilegia-se aquilo que é bom para a instituição, o resto omite-se. Lê-se no livro The End of Policing, do sociólogo estadunidense Alex S. Vital, isto é uma tradução minha, a realidade é que a polícia existe principalmente como um sistema de manutenção e até de produção de desigualdade, suprimindo fortemente os movimentos sociais, gerindo os comportamentos dos pobres e das pessoas não brancas, aquelas nas camadas mais baixas da comunidade, da economia e da política. As polícias são sistemas de perpetuação de desigualdades. Se a lógica da sociedade é baseada em desigualdades, a polícia o que tem é de zelar pela manutenção dessa ordem, certo? Dessa ordem social e política. Por isso, evidentemente, e pelos interesses das elites, evidentemente. Por isso, evidentemente, que vai ser um mecanismo de perpetuação dessas desigualdades. Mas a polícia não tem a tarefa de promover a igualdade. Não é essa a tarefa que ela tem, é promover a ordem, certo? E a segurança. Portanto, eu acho que tem que haver outros mecanismos que permitam combater essas desigualdades e promoverem igualdade. Cada instituição tem as suas funções. Mas a polícia e a legislação criminal foram inventadas para criminalizar os pobres. Por exemplo, a Maria João escreve: na sociedade portuguesa da segunda metade do século XIX e nos inícios do século XX, o crime, tanto no lugar do agressor como da vítima, é uma questão que atinge quase exclusivamente os grupos populares. Assim, serão os estratos mais baixos da sociedade lisboeta que assumirão o papel de protagonistas. Para além de definições legais das ações e dos comportamentos considerados criminosos, a ideia de perigo difunde-se por toda a sociedade, recaída essencialmente sobre os habitantes mais pobres dos maiores espaços urbanos. É sobretudo a eles que se dirige a legislação criminal. É assim, havia uma ideia muito clara de onde poderia vir o perigo de ruptura do equilíbrio da sociedade, ok? E no século XIX, ainda muito mais do que atualmente, havia também uma ideia de que alguns grupos sociais, alguns estratos da sociedade, que eram pessoas de bem, por isso tinham um comportamento correto, estavam isentas de apego ao crime. Quer dizer, não era suposto que uma pessoa de bem praticasse crimes. E todo o aparelho policial não estava dirigido, não tinha sequer capacidade de detectar, não era suposto e não estava dirigido para detectar crimes possivelmente praticados por essas pessoas. Por outro lado, considerava-se que os grupos sociais mais baixos da hierarquia social, esses sim demonstravam uma propensa como é que se diz? Propensão. Uma propensão para a prática do crime e tratava-se de crimes que eles
é assim, os liberais e o poder liberal é altamente desconfia imenso dos grupos populares e da ação dos grupos populares. Se vir as coisas que o Alexandre Herculano diz dos grupos populares urbanos, é de uma pessoa ficar, como é que diz isto? Que se chama de cães, povo da sarjeta, vis, uma coisa assim. Portanto, repare que os liberais nunca dão o voto, não dão voto às massas populares, não é? O voto é censitário. Portanto, eles desconfiam imenso daquelas massas populares. E para eles dirigem os mecanismos de policiamento. Não é suposto, ou pensa-se que as elites estão isentas, são pessoas racionais, bem comportadas, não praticam crime. Portanto, nesse sentido, nós agora somos muito mais igualitários, porque já achamos que também temos outras maneiras de detectar a prática do crime, não é verdade? Porque normalmente os crimes colorinho branco são diferentes dos outros Era crimes. o que eu ia dizer, as pessoas Exato. E antes não se conseguiam detectar. As pessoas de bem continuam provavelmente a não Mas ser agora nós temos as crimes, corrupções e não sei o quê, não é verdade? Sim, há uma ideia de que talvez estejam mais capazes de escapar, mas quer dizer, nós agora atualmente é muito diferente do século XIX. O século XIX é assim, quando aparece há um médico que pratica mata a família com os bombons envenenados, nos anos de 1880, e ele é logo tratado, maçã podre, não é representativo do seu extrato social, portanto, porque em princípio aqueles estratos sociais, não praticam crimes. Mas quer dizer, também praticavam, mas não havia capacidade de investigar. O tipo de crime é diferente. Por exemplo, as corrupções, os desvios de dinheiros, essas coisas. E era muito difícil, a polícia não conseguia investigar esse tipo de... Não chegava lá. Portanto, de facto... Não tinha nem capacidade de informação, é? Não. Como é que eles conseguiam detectar... e um ou outro processo ali de uma companhia de gás... e também dos negócios estranhos dos lixos de Lisboa, mas são coisas assim é muito difícil, a polícia não tinha competências técnicas para investigar isso. Agora não, quer dizer, investiga-se imenso crime de colorinho branco e eu acho que é mais igualitário a ideia de que todos... E há uma grande desconfiança relativamente às elites, não é verdade? Olhamos para aqueles e, quer dizer, olha-se para as pessoas mais abonadas e tem tanto dinheiro, deve ter arranjado de outra maneira. Portanto, não... Agora, somos mais igualitários. Foi o capitalismo que criou o atual modelo de polícia? Sim, pelo menos exige uma lógica de organização, o capitalismo... quer dizer, o capitalismo traz industrialização, urbanização, aumento demográfico, essas coisas todas, complexização do relacionamento social, em que sim, eu acho que sim, mas o modelo de necessidade de existir uma polícia profissional, porque depois já lhe disse que há vários tipos de polícia, não? Uma mais armada, outra menos armada, a americana é altamente armada. Em Inglaterra não. Maria João escreve também: Lisboa surge como local por excelência de imposição dos ideais, valores e comportamentos burgueses. Isto é o crime em Lisboa, 1850-1910. Lisboa surge como local por excelência de imposição dos ideais, valores e comportamentos burgueses. Disciplina, trabalho, contenção e moderação são os ideais defendidos e que devem pautar o comportamento geral da população dentro do espaço urbano. Parece que a polícia foi também criada para restringir a população aos costumes que o poder achava certos. Claro, quem faz as normas e os regulamentos é o poder, certo? Evidente, eu também não acho que o poder faça só olhar aos seus próprios interesses e sem nunca olhar para aquilo que é preciso, porque se fizer isso, do outro lado é capaz de ter uma revolta muito forte, não é verdade? Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, mas evidente... Tem que conseguir convencer que isto faz sentido. Que faz sentido e tem que ser equilibrado, porque senão do outro lado extrema-se também as posições e não é isso que se pretende. Pretende-se uma vida harmoniosa.
em que as coisas decorram, em que uns se mantenham ricos e os outros não, mas que também não morram de fome, porque isso... E repare, no século XIX, e até acho que no século XX, em grande parte, a ideia da população, das turbas de população revoltada, era ainda muito presente. No século XIX tem a Comuna de Paris e aquilo diz que não podemos ser tão... restringir tanto os direitos dos outros, porque eles podem partir para a revolta, isso não é bom. E ainda tinha a Revolução Francesa, que ainda estava assim muito, muito presente, e a população, as massas populares tinham-se revoltado contra o poder, tomado o poder, e aquilo tinha sido duro para as elites, não é? Isso significa que a polícia é em si uma ferramenta de política? É de exercício do poder, sim. Ok. Porque a Maria João escreve: a lei que a polícia procura implementar não é neutral, não... É feita por quem consegue fazer a lei e com quem tem poder e capacidade de se fazer refletir os seus interesses na lei que é aprovada. Claro. Lê-se novamente na Carta de Lei de 2 de julho de 1867, aquela que falávamos no início, no artigo 25º. Os comissários e os guardas de polícia não podem ser perturbados no exercício das suas funções. Ponto único: os insultos, os atos de desobediência ou de resistência aos seus mandatos serão punidos na conformidade da lei penal, como praticados contra magistrados administrativos ou judiciais. O crime de resistência sempre existiu? E contra as autoridades policiais, imenso. Se vir, é um dos crimes também que dá aso a mais, no caso de Lisboa, a maior número de factos. De longe, na verdade, não? Há sempre um pelo menos que é pior. No final, na década de 70, 80, 90, é aquele há sempre que tem... um que é pior, que é o crime nacional, que é as ofensas corporais. Aquela ideia que os portugueses são barantes, não são nada. As ofensas corporais é quase sempre, com pequena exceção de Lisboa e ali uns anos no Alentejo, é o crime nacional. Pois era isso que eu ia dizer, porque em Lisboa ainda assim o crime de resistência e atentado ao Estado é ainda assim sempre na década de 70, 80, 90, basicamente nas décadas que a Maria João estuda no livro Crime em Lisboa, é sempre o crime, ou o tipo de crime que, que tem mais condenações. A polícia tinha acabado de ser criada, certo? Em 1867. Tem que haver por parte da população, um reconhecimento da autoridade daquelas pessoas que andam aí. E isso é um trabalho que se vai fazendo. E que se continua a fazer. Porque eu acho que ainda há comunidades atualmente que não reconhecem esse poder delegado que a polícia tem. E muitas vezes a polícia também não interioriza isso e comporta-se de uma forma menos correta e menos institucional. Pronto, que também deveriam ter isso presente. Mas isso foi um trabalho que se foi fazendo e que teve a ver com sensibilizar a população de que aqueles eram elementos da autoridade e que tinham esse poder delegado pelo Estado para decidir muitas vezes em pequenas situações o que fazer e o que não fazer. E também porque se repara, os regulamentos da polícia também são altamente limitativos em relação à ação que os polícias devem ou não devem ter. De uma espécie de educar os polícias, torná-los profissionais mesmo, entidades profissionais, que ajam de acordo com critérios impessoais de imposição da ordem, da lei, da tranquilidade pública. E isto também exige uma aprendizagem por parte dos polícias, não... A Maria João escreve, eu achei muito interessante, escreve no capítulo Polícia, Autoridade e População em Lisboa, 1867-1910, que está contido no livro Polícia e Polícias em Portugal, Perspectivas Históricas. Em geral, eu estou a citá-la, em geral, a resposta das autoridades ao não acatamento e contestação da sua ação por parte da população é reforçar a sua autoridade na ação e demonstrar o poder delegado que estão investidas. Geralmente, entre a população, são ações que levam a reforçar a resistência, a desobediência e a crítica, por vezes insultuosas as ações das forças policiais. Isto é um ciclo vicioso. Até que depois a Polícia Civil tinha que chamar a autoridade... Repare, eu estou a falar aí relativamente à Polícia Civil. A Polícia Civil anda desarmada na rua. E mais ou menos, também reparou que o estrato social é próximo daqueles com quem lida
no cotidiano, não é? Portanto, são pobres a controlar pobres. Exato. Isto mais ou menos, os polícias e os ladrões vinham todos dos mesmos estratos sociais e moravam todos juntos. Pronto. Mas perante este confronto, que era uma escalada, normalmente esta coisa só tinha um fim quando os polícias civis desatavam a apitar e chamavam a polícia municipal, que depois aparecia em cavalo, armada e tal, e punha fim à coisa, fim à contenda. Porque, repare, a população não reconhecendo a autoridade por parte delegada que os polícias têm, eles tinham também ideias do que é justo e que não é justo, ideias próprias daquilo que é justo e que não é justo. Viam a polícia a praticar qualquer coisa que eles achassem que não estava justo, evidentemente reagiam. E é permanente, os desentendimentos são permanentes. Mas o que a Maria João aqui descreve é, na verdade, muito parecido com o que eu tenho ouvido de vários agentes que tenho entrevistado sobre o policiamento de bairros que eles consideram problemáticos, nas palavras deles. Dizem que têm que ser mais assertivos para que sejam respeitados, porque senão correm eles próprios risco de se magoarem. Este mecanismo ainda hoje está em prática. Eu acho que sim. Já não está em prática na cidade toda, certo? Mas eu acho que há zonas em que existe ainda uma espécie de conflito aberto. E eu acho que aqui o problema é ambos os lados, porque acho que a polícia também tem que saber controlar e agir de forma profissional, de maneira a controlar essa vontade de contestação da sua autoridade por parte de algumas pessoas que evidentemente correspondem às partes mais marginalizadas da sociedade, certo? Porque a verdade é que quando eu falo, e também entrevistei as outras pessoas, as tais que são as do outro lado, por exemplo, pessoas que estão na Cova da Moura, ainda há pouco tempo entrevistei o Vítor Sanches, que é fundador da loja de roupa ética e espaço cultural Basofo, que me dizia a polícia trata a Cova da Moura como uma zona de exceção. Claro. E portanto, se eles chegam aqui, acho que até ele dizia, e eu não estou a citar exatamente o que ele disse, mas se eles chegam aqui e dizem que são agredidos ou que levam pedradas, é porque a conduta deles aqui durante décadas sempre foi uma que não respeitava as pessoas que aqui viviam. Claro. Evidente, também percebo que a polícia... Mas ainda assim, eu acho que a polícia mesmo assim tem uma ação mais rigorosa atualmente do que tinha. Eles próprios têm andado a fazer o seu caminho. Acho que se tornam agentes mais capazes. Acho que mais capazes do que em 1800, na segunda metade do século 1800, ou mais capazes comparados com a Europa? É que, por exemplo, eu entrevistei a Júlia Cosma, que é a chefe da delegação do Comitê Antitortura do Conselho da Europa, que me dizia que Portugal tem das polícias mais violentas da Europa Ocidental. Sim. Sim. Eu acho que ainda é preciso fazermos algum percurso relativamente, por exemplo, à polícia londrina. Mas não sei. Essa eu não sei mesmo, mas... Daqui já não estamos a falar de história. Não, estava aqui a pensar que às vezes também existe esta ideia de que, por exemplo, na Inglaterra é tudo mais livre, a polícia mais... Mas não acho que seja tanto assim. Acho que é um bocadinho uma construção que se faz à volta disso. Porque a verdade é que mesmo, por exemplo, no livro The End of Policing, do Alex S. Vital, que li há pouco tempo, ele próprio fala sobre, até com algum carinho, diria eu, da polícia britânica, como tendo muito menos armas, sendo muito mais desarmada do que a polícia nos Estados Unidos, mas a polícia na maior parte dos sítios. E quando eu falei com a Susana Durão, outra investigadora da história da polícia, ela dizia-me que isso era um mito, que na verdade não é verdade. Exato, é que isso é uma construção que vem do passado. É que, aliás, passear agora pela Europa, uma das coisas que me faz imensa impressão é que os polícias andam todos armadíssimos. A mim faz-me imenso receio. Quer dizer, uma pessoa vai a Paris e os polícias que antes andavam, claro, com uma pistolinha, assim, uma coisa, agora andam ali cheios de metralhadoras. Tudo isto apela um bocado à violência. Esta ideia do terrorismo e destes ataques terroristas, porque foi isto que levou a esta escalada do armamento da polícia, eu acho que tem tornado... Perdeu-se essa ideia de polícia que estava a ser construída. E que devia ter-se mantido. Esta polícia praticamente desarmada, nas suas palavras, quando foi criada na polícia civil, devia ter-se mantido assim.
Eu não sei se a sociedade aguenta agora uma polícia. Claramente não é verdade, porque agora a polícia anda super armada em todo o lado. Não, com esta ideia de, se calhar também há um aproveitamento por parte, evidentemente, das corporações policiais de conseguir ganhar poder, andar mais armada, para impor mais. Quer dizer, uma pessoa armada impõe mais autoridade do que não armada, certo? Mas o potencial de fazer estragos também é bastante maior, não é? Exato, quer dizer, e a ameaça que eles dizem que recebem, que são esses potenciais atentados terroristas, também são maiores, não é? E eu acho que é isso que tem justificado, é isso que que justifica a polícia de Londres agora não andar armada, andar hiper armada. Mas faz sentido, por exemplo, que a polícia esteja armada quando está a gerir uma operação stop, quando é chamada por um surto psicótico, quando vai fazer um despejo numa casa de alguém, quando vai institucionalizar alguém com um problema de doença mental, quando está a fazer o chamado policiamento de proximidade. Faz sentido que a polícia seja armada nessas situações? Acho que, quer dizer, eles têm que gerir, têm que ver a necessidade ou não, mas diria... Por isso não sei, não consigo dar uma resposta, mas eles pelo menos deviam de avaliar essas situações e ver se faz ou não faz sentido, porque às vezes pode ser contraproducente. Quer dizer, eu lembro-me que há uns anos, há uns anos eu estava em Itália, foi no início dos anos 90, eu estava em Itália e ia num carro que era descapotável. Ia com os amigos, e pararam numa coisa, numa operação stop daqueles dos Carabinieri. E a primeira coisa que eles fizeram, eu fiquei muito indignada, os meus amigos italianos acharam que era normal. O que eles fizeram foi apontar-nos as metralhadoras, quer dizer, uma pessoa está assim, eles põem... Eu senti-me muito desconfortável, mas porque é que o homem está a apontar uma metralhadora? Eu não fiz mal nenhum, não pode ser. Além disso, ele pode ter um tico no dedo e aquilo disparar. Assim, sei lá, não, acho que é perigoso. Não, mas eles acharam normal, pronto, porque tinham saído já daquele período das Brigadas Vermelhas e tal, mas ainda a situação não era assim tão fácil. Portanto, eles achavam justificado, e eles ficaram muito indignados, porque eu comecei a refilar com os Carabinieri, porque achei que mesmo assim, nos anos 90 em Portugal, não era suposto que uma polícia nos apontasse uma arma. Pronto, eles acharam muito disparatado que eu tenha começado a protestar e que não podes fazer, porque eles podem ficar zangados e não sei o quê. Está a ver que às vezes há situações que se vão criando que muitas vezes nem sequer têm nada a ver com aquela pequena criminalidade do cotidiano, mas que depois permitem que a polícia tome estas proporções de poder e de armamento tão fortes. Não sei se estávamos a falar, mas... Escreve no capítulo Polícia e Polícias em Portugal, no livro Polícia e Polícias em Portugal, Perspectivas Históricas, sobre o início do século XX, já 1900 e pouco. Escreve: alguns detidos acusam os guardas de uso de violência e maus tratos quando se apresentam a tribunal. De facto que a polícia procura desvalorizar, argumentando que se trata de uma estratégia que visa apenas denegrir a sua ação. A acusação de tratamentos violentos infringidos a arguidos e réus perpassa em alguns processos de crime, por vezes afirmada com muita autoridade. Existe violência policial desde que existe polícia? Claro. E acusações de violência policial, mesmo que ela possa não ter sido concretizada, existe sempre. Repare, como também existe, agora há pouco estavam a falar daquele caso, eu consultei os processos de crime, eu acho que consultei vários, não é? Muitos, várias de centenas. Eu não vi um único processo de crime, em que muitas vezes no início vem a criação, a polícia, a interrogatório da polícia, não há nenhum em que a pessoa que está a ser acusada diga sim, eu fiz isso. As pessoas, perante estão empenhadas em tentar safar-se de uma situação nefasta, não é verdade? Portanto, negam sempre. Incluindo a polícia, incluindo os agentes. Sim, os agentes arranjam sempre justificação também para alguma coisa menos correta que tenham feito. Eu acho que faz parte das pessoas que dizem, não roubei. Há casos que eu acho que até tenho no livro, uns que vêm com um saco cheio de galinhas e a polícia diz que eles roubaram. Não, foi... Quer dizer, as pessoas tentam se safar sempre, não é? Portanto, perante uma acusação, a primeira tentativa é que as pessoas negam essa situação. Quer dizer, Quando eu entrevistei a Júlia Cosma, tal líder da comitiva do Comitê Antitortura do Conselho da Europa, aquilo que ela me dizia era que
em Portugal, o Get Out of Jail Card, aquela carta do monopólio que os polícias usam quando são acusados de maus tratos, é dizerem esta pessoa resistiu, é acusarem de resistência a outra pessoa. Era já na altura a prática? Não era de resistência, mas era de desobediência. A ideia não era que... Quer dizer, que acaba mais ou menos por ser a mesma coisa. Sim, claro, a polícia não agia porque se tinha descontrolado, que poderia ser uma coisa também plausível, não é? A polícia agia sempre de forma menos correta para com o seu interlocutor, porque ele não tinha obedecido, não tinha feito, não tinha... Sim, claro, não tinham nenhuma razão para isso. Desde a Carta de Lei de 2 de julho de 1867, que cria a Polícia Civil, que é claro que, eu estou a citar, as funções de comissário de polícia são incompatíveis com o exercício de qualquer outro cargo público, diz o artigo 26º. Mas, mais tarde, o Regulamento de 1894, e aqui eu estou a citar o seu artigo, Prevenir o Crime, o Corpo de Polícia Civil de Lisboa, sublinha-se que aos polícias não é permitido fazer manifestações ou requerimentos coletivos e participar direta ou indiretamente nas questões políticas e partidárias em debate. Porquê é que foi tomada esta decisão? Porque a polícia exerce a autoridade. Logo, deve-se abster, considero, de publicamente exerce a autoridade e tem um poder de coação forte sobre as populações, certo? E tem armas também, alguma, pelo menos tem armas. Portanto, deve-se abster de participar em ações em que o seu poder possa levar a que as populações ajam numa determinada maneira, ou seja, retirar a liberdade à população de agir de acordo com aquilo que ela quer. E também por isso, não, repara, agora fala-se a existência de, como é que é, sindicatos, organizações sindicais da polícia. Quer dizer, também se pensava que não é? Na altura. Claro. Mas ainda há resquícios dessa estratégia, dessa decisão de retirar as polícias da vida política. Porque quando eu falo com agentes, ou quando falo até com líderes, com sindicalistas, há uma crítica muito forte ao facto de não poderem fazer greve, de haver até bastantes dificuldades em poderem manifestar-se, etc., politicamente. Eu por acaso, nisso aí eu tenho uma visão um bocadinho... Se calhar há grupos que não podem mesmo fazer greve, e se calhar há grupos que devem mesmo não manifestar-se. Então como é que é? Os polícias vêm-se manifestar para a rua com as suas pistolas e com as suas coisas, e o resto da população não são iguais aos outros. É um grupo especial, certo? Nem sequer são funcionários públicos como os outros. Eu acho que as pessoas às vezes não percebem muito bem qual é que é a sua função dentro do funcionalismo público. Mas eu sou professora universitária, não é? Eu tenho alguma ideia daquilo que nós devemos ou não devemos. Depois, evidentemente, quer dizer, dos polícias exige-se um determinado comportamento. Os polícias não têm nada que reagir a provocações, mas o que é isso? Eu não reajo às provocações dos meus estudantes, também aguento-me. Ou se calhar às vezes reais porque não me aguento, pronto, mas não o devia. Eu acho que os polícias também têm que, mesmo são insultados, ok, aguentam-se, não têm que reagir, então eles são polícias, são autoridade, não, se calhar também não podem vir para a rua manifestar-se. Eu sobre isso não tenho assim uma... De vez em quando faço uma reflexão e acho que isso é complexo. Como também acho complexo a profusão de sindicatos. Já viu quantos sindicatos de polícia que existem? Que é isso? Consegue imaginar um mundo sem polícia? Pode não haver polícia, porque a polícia tal como a vemos atualmente, pode não haver, existirão outros mecanismos de controle social. Sem controle social acho difícil. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há sempre mecanismos que nos coagem, individualmente e em grupo, a agir de determinada maneira. Que podem ser formalmente instituídos, no caso da polícia, ou podem ser mais subretícios, mas que nos levam a agir de determinada maneira, que nos pensam, não posso fazer isto porque... E isso é uma utopia ou uma distopia? Eu acho que isto é uma norma base para podermos viver em sociedade. Quer dizer, tem que haver aqui algum controle que não acho que seja limitação da nossa liberdade,
Mas acho que temos que pensar um pouco. Não vivemos sozinhos, vivemos em grupo e em sociedade, não é? Nem sequer em comunidade, em sociedade. E por isso temos que nos adaptar a essa vida em grupo. Eu fiz uma pergunta à investigadora Susana Dural. Ela dizia-me que o mundo sem polícia era um mundo onde as milícias iam ganhar e a lei do mais forte ia Pois vencer. pode ser. Não sei. Com as tecnologias atuais, não sei se serão as milícias. Essa ideia do policiamento popular, eu ainda assim prefiro uma polícia enquanto braço do Estado instituído, e se for um Estado democrático, há um caminho a fazer, mas do que evidentemente esse policiamento popular, que age fora da lei completamente, certo? Mas eu quando me disse o mundo sem polícia, eu comecei a pensar noutras tecnologias mais avançadas que pudessem substituir estes agentes. Não, a Susana está a reportar-se a uma realidade atual ou do passado. A Maria João está a pensar em chips no nosso cérebro que não nos deixam cometer crimes. Espera aí, uma coisa desse tipo. Mais do que... Quer dizer, porque essas milícias existem atualmente e existiram no passado. Não... São sempre... Obrigado. Nada. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, e faz parte de uma investigação que o Fumaça está a fazer em parceria com a revista digital de jornalismo narrativo Divergente sobre violência policial, racismo judicial e o que significa ser polícia em Portugal. Teremos mais novidades em breve. O Nuno Viegas fez a edição, o Bernardo Afonso tratou do som, faz ainda parte da equipa Fumaça Danilo Tomás, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Mo Tafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Loads Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado pelas pessoas. Se 20% das pessoas que ouviram esta entrevista se juntassem à nossa comunidade, seríamos 100% sustentáveis até ao final do ano. Considera fazer uma contribuição mensal recorrente em fumaca.pt/contribuir. Até já.